Olá, seja bem-vindo ao podcast do Saúde Business, diretamente do Congresso da FEOSP, Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de São Paulo. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo editorial do Saúde Business, que é um portal de notícias especializado no setor da saúde, com foco B2B, com foco em gestão, e também é o canal oficial dos eventos Hospitalar, RIS e Saúde Business Forum. Hoje a gente vai falar sobre um tema cada vez mais estratégico para o futuro da saúde, que é o papel da tecnologia na formação médica e na capacitação das equipes de saúde. A gente vai falar um pouquinho do uso das ferramentas, como simulações de realidade virtual, os impactos que a inteligência artificial trazem para a educação médica e também falar um pouquinho dos desafios, dos dilemas éticos que envolve todo esse processo de transformação. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar hoje com Mário César Bernardi, diretor-geral da CMB, Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Brasil. Bem-vindo, Mário. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia. Obrigado, Amanda. É uma alegria estar conversando com vocês. A Saúde Business é um grande parceiro da Confederação. A gente vai estar juntos na Hospitalar, ocupando ali os espaços desse importante Fórum Nacional de Discussão e de Debates da Saúde. Então, é uma obrigação da CMB estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre tecnologia e sobre as nossas instituições filantrópicas. Perfeito. Obrigada, Mário. A gente fica muito feliz de ter você aqui, da gente poder cada vez mais estreitar essa relação, essa parceria. E para começar aqui, esquentar um pouquinho a nossa conversa, eu queria entender como você enxerga o papel da tecnologia hoje na formação médica e na capacitação das equipes de saúde das Santas Casas. A tecnologia, ela vem para contribuir de uma maneira muito intensa naquilo que é a missão das nossas instituições, que é assistir da melhor maneira possível o seu paciente e as pessoas que procuram por um atendimento à saúde nas nossas instituições. A gente tem inúmeras movimentações em torno disso. É um tema que assusta, porque existe um viés de entender se a tecnologia ela tem um preço acessível às nossas instituições, que tem no financeiro, né, no seu fluxo de caixa, na sua sustentabilidade, o grande desafio. Então, esse debate ele é muito importante no setor filantrópico de saúde. A tecnologia ela implica em investimentos que são viáveis e são alcançáveis pelas nossas instituições ou não. E se havendo a possibilidade desses investimentos acontecerem, essas tecnologias elas vão gerar uma economicidade, elas vão gerar uma condição e uma resposta a esse desafio constante das nossas instituições de se sustentarem no processo de atendimento e de cuidado e de assistência ao paciente através do SUS, né? Então, esses debates tomam a nossa agenda, tomam a nossa rotina, mas com certeza, se a gente pensar na resposta, no cuidado e na assistência, a gente tem já inúmeras experiências de que a tecnologia vem para ajudar e para poder nos permitir oferecer a melhor assistência possível às pessoas. Ótimo. Hoje a gente já tem algumas ferramentas que fazem simulações, como as de realidade virtual, né? Quais são os principais benefícios desse tipo de ferramenta quando inseridas na trilha de formação médica ou do profissional de saúde? E aí também vou embedar aqui uma segunda pergunta. E se isso já é uma realidade em algumas santas casas? Eu imagino que não deve ser na maioria, mas queria saber se isso já existe, se já é efetivo, se já tem algum tipo de resultado.
Amanda, o setor filantrópico de saúde são 1.800 hospitais, 1.814 hospitais pelo país todo. Desses 1.814 hospitais, 800 são hospitais de pequeno porte, hospitais de no máximo 50 a 60 leitos. Cerca de 150, 200 são grandes hospitais. E esses grandes hospitais a gente vê, sim, uma interação em termos de pesquisas clínicas, em termos de testagem de novas tecnologias e de que forma elas resultam na melhoria da qualidade, da assistência e especificamente até na formação médica, na capacitação dos profissionais para se despertarem para essa experiência de abertura das nossas estruturas para as novas tecnologias. Então, a gente entende que os nossos hospitais são um campo gigantesco. A gente promove, enquanto confederação, uma aproximação da indústria, dos detentores destas tecnologias, para fazer das nossas instituições, dos nossos hospitais, onde estão os pacientes, esse laboratório, esse movimento de testagem e de vivência e de execução dessas novas tecnologias em favor do paciente, né? Então, a gente vê hoje hospitais oncológicos testando tecnologias medicamentosas, equipamentos de última geração, de que maneira que isso reverte em favor do paciente. A gente vê santas casas de altíssimo porte, nós temos hospitais com mais de 1.000 leitos para o Sistema Único de Saúde, testando novas tecnologias, trabalhando o seu corpo clínico para que isso seja absorvido de uma forma definitiva e medindo os resultados disso em favor das instituições, né? Então, como pauta principal da confederação, fazer essa grande rede de hospitais filantrópicos se despertarem para as tecnologias é missão nossa. Então, a gente vem trabalhando e atuando nesse sentido de uma maneira muito forte. E falando um pouquinho agora mais dos desafios, né? Você falou aí que tem muitas instituições de pequeno porte, né? Quais são os principais desafios para conseguir inserir esse tipo de tecnologia nesses hospitais de pequeno porte, que a gente sabe que tem muitos hospitais aí filantrópicos que são referência, que são maiores, enfim, que tem mais recursos. Mas quais os desafios que a gente enxerga hoje, que você enxerga, na verdade, relacionado a esse pessoal que é menor, né? De cara, assim, eu já penso no custo, né, dessas ferramentas. Mas eu acho que a gente vai além, então eu queria saber um pouquinho como você enxerga todo esse contexto. O custo sempre vai ser um desafio, mas existe a necessidade da gente mudar culturas, da gente mudar cabeças, da gente mudar mindsets, né? E isso é um desafio gigantesco para nós ainda. Esses hospitais de pequeno porte, a grande missão que a gente tem é torná-los sustentáveis. Você imaginar uma equipe para fazer um parto, você tem que ter o ginecologista, você tem que ter o pediatra, você tem que ter um clínico geral, um anestesista. Uma estrutura dessa, para um hospital de pequeno porte, para fazer 10, 9, 5 partos por mês, ela não se sustenta. Então, o desafio e a agenda nossa é construir uma proposta que faça esses hospitais sustentáveis. E as tecnologias, para chegar nessas instituições, se a gente conseguir torná-las escaláveis, e acho que isso é um desafio, né? Acabei de sair de um debate agora com o Inova HC. Eles estão com 45 projetos testados de tecnologia, comprovados suas eficácias, suas entregas, seus resultados. Como que a gente escala isso a ponto de chegar numa estrutura de pequeno porte?
como que a gente faz essa instituição permitir-se fazer parte de um processo evolutivo desse? São desafios e que, nesse sentido, a gente vê que o custo talvez seja um dos menores desafios, porque uma tecnologia já comprovada, já maturada, a escalabilidade dela, a gente imagina ser bem menos onerada, né? Menos custosa para as instituições, mas o encontrar, o despertar dessas instituições, muitas vezes renegadas pelo próprio sistema, eles se sentirem parte desse processo, é o grande desafio que a gente tem. E falando um pouquinho de outro desafio que eu imagino que seja, né, são as competências e as habilidades que os profissionais precisam ter, até mesmo para aprender, né? Tá aberto, tá disposto. Então eu queria saber quais competências e habilidades você acredita que o profissional, o médico, o profissional de saúde precisa ter para, enfim, começar a trabalhar com esse tipo de tecnologia? A primeira coisa que vem em mente é a curiosidade, né? E a vontade de se autodesafiar, né? Sim. Ficou muito claro no debate que a gente fez agora, novamente trazendo ele à tona aqui, que o movimento em busca da experiência com inteligência artificial, ele parte muito mais do indivíduo para com a instituição do que da instituição para com o indivíduo, né? Então, esses profissionais, a gente precisa fazer valer a experiência de sentir que isso vem para somar, para ajudar, para poder contribuir num processo de assistência, né? Então, a CMB hoje ela está com uma agenda em torno da telesaúde, né? A gente viveu de uma maneira muito forte a importância disso na pandemia, veio para ficar e a gente vê o Ministério trabalhando de uma maneira muito forte o acesso do paciente à assistência e o quanto a telesaúde não abre de portas para viabilizar e permitir esse acesso. E a gente tem hospitais em todos os cantos. A capilaridade da rede filantrópica de saúde é gigante no país. Então, se a gente conseguir vencer os entraves que ainda existem para que a gente consiga fazer a telesaúde uma tecnologia que garanta o acesso do paciente a um atendimento de saúde, que tenha no profissional médico a consciência de que esse processo é inevitável, de que a telesaúde vem para realmente facilitar a vida das pessoas num grande centro, que às vezes a pessoa não tem acesso ao médico porque não tem o custo, o recurso para poder se deslocar até o hospital, né? E hoje, pelo celular, a gente consegue fazer bons atendimentos, a gente consegue ter uma assistência de qualidade. Então, as tecnologias vêm para encurtar essas distâncias e a gente otimizar cada vez mais o sistema que tá posto. E falando um pouquinho agora de ética, né, que é um assunto que sempre esbarra quando a gente fala desse tipo de ferramenta. Você mencionou em Nova HC, a gente também conversou com o Giovanni, né? Então, o pessoal que está acompanhando quiser depois passar no episódio do Giovanni, tá bem interessante a nossa conversa, falando sobre inteligência artificial. E aí eu queria entender a sua visão a respeito dos dilemas éticos que envolvem as ferramentas de inteligência artificial. De que forma você acha que esse uso deve ser feito de uma maneira ética, adequada, correta, respeitando a privacidade dos dados dos pacientes, né? A gente tem a LGPD já em vigor, e se as Santa Casas elas já estão preocupadas com isso também de alguma forma. Amanda, a gente está acompanhando essa pauta e essa agenda no Parlamento Brasileiro. Sim. Né? Então, a gente vê aí o arcabouço legislativo que vai regulamentar todas essas questões.
ele está em construção no nosso país, ele está sendo debatido nesse exato momento. A gente já tem um projeto de lei acompanhando, já foi votado em uma das casas, precisa ser votado agora acho que no Senado. Então, e a gente está de alguma maneira, junto com as instituições parceiras que a gente tem em Brasília, junto com a ANAP, com a FBH, com a CN Saúde, com a Abrange, com um grupo grande acompanhando e trabalhando para que essa evolução ela garanta aí, a segurança jurídica, o cuidado ao nosso paciente, a segurança ao profissional médico, que é a peça-chave principal, né? Médico e enfermagem. A gente precisa ter um cuidado todo especial para que eles se sintam seguros, atendidos pela legislação, porque se assim não for, sem eles a gente não consegue evoluir em nenhuma outra pauta. Então, o país, que bom que o país está discutindo isso, que a gente está buscando aí experiências lá fora para poder construir o melhor arcabouço legislativo aqui. Mas é a expectativa e o cuidado da gente poder ter uma base de legislação que estimule e incentive esse processo de absorção de novas tecnologias e não trave e nos coloque num processo de retrocesso diante de tudo que está acontecendo no mundo, né? E tem algum caminho que você acha que... Porque, assim, são muitas coisas para dar conta, né? Eu estava conversando ontem com o Giovanni e ele falou, acho que não pode ser nem muito nem menos, né? Não pode restringir muito, mas também não pode abrir demais, não pode tornar esse uso mais oneroso do ponto de vista de custos, né? Você enxerga algum caminho envolvendo todas essas questões, assim, tipo, eu acho que por aqui, de repente, a gente vai conseguir chegar num equilíbrio, né? Tem alguma vertente, assim, que você acredita que seja o caminho, pelo menos? Amanda, eu não sei o que o Giovanni o que o Giovanni te falou a esse respeito, mas eu acho que a gente tem que ter um início, tem que ter um ponto de partida e colocar essa experiência para acontecer, né? E é um grande processo de aprendizado e de adaptação, né? Eu não sei, assim, te dizer qual o melhor caminho, né? Mas a proposta precisa existir e eu acho que existe todo um movimento aí, o próprio professor Giovanni, o Coalizão Saúde, do qual a CMB também faz parte, vem atentamente tentando buscar esse equilíbrio que o Giovanni colocou e que é real, né? Se você resistir demais, colocar travas demais no processo, a gente vai desmotivar a que nada aconteça. Porém, se a gente libera bastante, a gente pode ter aí problemas éticos, problemas que envolvam no futuro. Um outro caminho que não o da evolução e de fazer tudo isso chegar a quem a gente quer que mais chegue, que é na qualidade de vida das pessoas, que é no cuidado à assistência ao paciente e a gente ter a responsabilidade de conduzir isso da melhor maneira. Mas, com certeza, é uma grande curva de aprendizado e de vivência. Precisamos ter o primeiro passo, o modelo, o arcabouço aprovado, definido, discutido, debatido, para que a gente possa começar a construir o caminho desejável. E pensando em futuro agora, daqui a 10, 20 anos, o que você vislumbra aí da tecnologia na educação médica, na educação dos profissionais de saúde? Você acha que a gente vai conseguir avançar? Você tem uma visão mais otimista? Ou você acha que a gente ainda tem desafios bastante complexos, digamos assim, que talvez a gente não consiga avançar tão rapidamente? Não, eu sou muito otimista quanto a isso. Eu acredito num processo evolutivo, sim. Eu acho que as pessoas estão
ansiosas para viverem esse processo. E daqui 10 anos não dá para imaginar como estaremos daqui 10 anos. Mas a expectativa é que a gente consiga, pelo menos, a gente ter esse mundo de dados e de informações que as tecnologias nos geram mais organizados, mais trabalhados, que permitam a gente se apropriar desses dados para que as tomadas de decisões aconteçam de forma mais assertiva. Essa é a função do dado, permitir a gente tomar decisões mais corretas, mais assertivas. E a gente vê que eles estão fragmentados ainda. Então tem muita tecnologia gerando dados, gerando informações, mas elas fragmentadas, elas sendo utilizadas de N maneiras que ainda não permite a gente se apropriar desses dados para que a gente faça deles um grande instrumento de gestão, de evolução, e que eles nos permitam nos direcionar para decisões mais assertivas. Então, todas as vezes que eu visito o Inova HC, a gente fala de interoperabilidade, de que maneira que os dados dos hospitais filantrópicos vão conversar com os dados das farmácias do Brasil, com os dados das operadoras de saúde filantrópica, com os dados da indústria farmacêutica, enfim, a gente tem todos esses players da saúde colecionando dados, colecionando informações que vão mudar a vida dos nossos pacientes, mas eles ainda não estão juntos, eles não estão integrados, interoperáveis para poder ajudar a gente a enxergar esse grande ecossistema, de que maneira que a gente pode tornar ele mais prático, que a gente possa tornar ele mais econômico, que a gente possa torná-lo mais eficiente, né? E até mesmo cuidando da sustentabilidade de tudo isso. Então, acho que esse é o meu grande sonho. Se daqui 10 anos a gente tiver esses dados organizados e permitindo a gente enxergar todo esse movimento em torno do sistema de saúde, a gente já vai ter evoluído bastante. Eu acho que é o sonho de todo mundo que está no setor da saúde, é que a interoperabilidade de fato seja uma realidade, né? Saia do campo da discussão, da teoria, né? E seja de fato uma realidade. E aproveitando o ensejo que você tocou nesse assunto, a CMB, ela trabalha de alguma forma para que a gente tenha isso em algum momento? Vocês estão com algum esforço, alguma iniciativa junto aos governos? Queria saber um pouquinho mais sobre isso. A gente está preparando os nossos hospitais para uma proposta em telesaúde, né, para o Ministério. O Ministério vai receber uma proposta e uma forma dos hospitais se abrirem para a telesaúde e a gente trabalhar junto aquele objetivo que a gente sabe que o Ministério hoje tem muito forte, que é de ampliação de acesso. A gente está com algumas propostas de inteligência artificial que permitam, especialmente na área de diagnóstico, a gente conseguir melhorar o volume de atendimentos com menos custo para as instituições através da inteligência artificial. A gente tem um parceiro aí ontem visitando um hospital nosso no interior de Minas para a gente poder entender de que maneira que a gente contribui, e com isso a gente sonha em começar a alimentar uma rede e uma nuvem de dados extraídos da inteligência artificial, que vai ser a primeira nuvem de IA da CMB. Olha. Em torno dos exames e diagnósticos. E a gente sabe, por exemplo, um PET scan, uma ressonância magnética, que são exames de alto custo. A gente sabe que a inteligência artificial pode nos ajudar as estruturas existentes nos hospitais a atenderem mais pessoas com menos custo, com menos tempo, né? E se a gente conseguir dar esses passos, a gente já entende que está contribuindo para esse processo evolutivo.
E esse talvez seja os grandes desafios que a gente tem. Sim. Porque todas as vezes que a gente pensa de tecnologia, a gente é provocado a enxergar coisas muito grandes. E às vezes a gente esquece que o grande a gente constrói fazendo pequenas coisas. E a gente está começando a cair a ficha para isso e a entender que movimentar 1.800 estruturas hospitalares de uma vez só talvez não seja um caminho viável para nós. Mas se a gente trouxer a cada dia um novo hospital, uma nova proposta, talvez a gente esteja construindo já um legado desse setor para a saúde do nosso país. E existe uma previsão para essa proposta chegar no Ministério? A gente quer ainda, antes do nosso congresso CMB, que a gente realiza todos os meses, todos os anos, no mês de agosto, a gente já ter apresentado essa proposta para o Ministério de integração dos hospitais, de conexão dos hospitais numa grande rede de telesaúde e telemedicina. E já no congresso a gente já ter discutido já um processo evolutivo, porque envolve desafios, Claro. tá? Você só provocar os hospitais a uma estrutura de telemedicina e de telesaúde é simples, mas como que ele fatura esse exame, quanto custa para ele esse investimento, de que maneira que a gente custeia. Os hospitais eles trabalham para o Sistema Único de Saúde com base num contrato que tem metas físicas e qualitativas de atendimento. Simplesmente abrir uma porta de acesso e de consultas por telesaúde, pode ser que o hospital não tenha teto financeiro para suportar essa ampliação de atendimentos que ele possa ter. Então são detalhes que a gente tem que discutir com o Ministério para juntos a gente entender de que forma a gente cria esse processo, esse aumento da rede. Então o nosso cronograma aqui é de a gente ter boas notícias para anunciar para as nossas instituições junto com o Ministério a partir de agosto. E contem com a gente também, com o Saúde Business, que a gente vai ficar de olho e a gente vai ficar muito feliz de poder dar essa notícia, se tudo der certo, e com certeza dará. Só mais uma curiosidade, essa nuvem, ela teria um desenvolvimento interno ou vocês teriam algum parceiro de fornecedor? A gente sempre procura trabalhar com parcerias, né? Uhum. As limitações financeiras da confederação, que envolve uma rede de hospitais filantrópicos que já tem as suas dificuldades naturais, ela não nos permite grandes investimentos. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente consegue evoluir é dando as mãos com bons parceiros que têm os mesmos propósitos, os mesmos objetivos e evoluirmos juntos. Essa é a receita que a CMB prega em tudo que faz. A gente está encaminhando aqui para o fim do nosso bate-papo. Adorei saber aí dessa novidade, a gente vai acompanhar. E para a gente finalizar, queria saber como você está vendo o Congresso da FEOSP, como é a relação de vocês. Eu imagino que vocês sejam bastante próximos, né? Sendo que vocês abarcam o Brasil inteiro e a FEOSP está dedicada aqui mais ao Estado. Mas queria saber como que você está vendo, quais as expectativas. A gente tem amanhã o último dia de congresso. Conta pra gente. São 34 anos. Não é mais um evento, é uma história, é mais um capítulo de uma grande história que a FEOSP está escrevendo nesses 3 dias aqui em Campinas. Então, quando a gente vê uma estrutura recebendo mais de 1.000 gestores hospitalares, se confraternizando, trocando as experiências, trocando as angústias da gestão hospitalar, a gente só tem que comemorar. A gente tem um orgulho gigante lá na CMB do que é e do que significa a Federação de São Paulo, né? E quando a gente fala de Federação de São Paulo, a gente não tem como deixar de render homenagens a um grande líder que o setor tem, que se chama Edson Rogatti. Então, ele é um guerreiro, um lutador do setor filantrópico de saúde, e a gente costuma dizer que é impossível se falar um não para uma pessoa como o Rogatti. Então, essa liderança privada e sustentada na humildade do ser é
a gente tem que estar valorizando e agradecer e estar junto dessas pessoas do tempo que a gente puder. Então, parabéns para a FEOSP, parabéns para toda a equipe da Federação Nossa de São Paulo, por mais um evento, por mais um grande evento. E agora, a gente vencendo o Congresso da FEOSP, queremos contar com a energia do presidente Rogatti, com a energia de todo mundo, dos hospitais de São Paulo, para que também a gente leve a força do setor filantrópico de saúde que a gente está vendo aqui em São Paulo para Brasília, nos dias 12, 13 e 14 de agosto, onde a gente vai estar lá congregando não só São Paulo, mas os hospitais filantrópicos de todo o Brasil conosco. Muito obrigada, Mário. Tô vendo que você já deve estar ansioso para sair do nosso estúdio. Toda hora alguém passa e faz uma cena para você. Mas muito obrigada pela sua presença, por compartilhar um pouco da sua experiência, do seu conhecimento com a gente. Foi um prazer, tá bom? Parabéns, Amanda, pelo seu trabalho, pelo Saúde Business. Um beijo para Juliana. A gente tem em vocês grandes parceiros. Vou te contar uma curiosidade. O Saúde Business Forum, a primeira data do Saúde Business Forum foi marcada na mesma semana em que a gente tinha agendado o congresso da CMB. A hora que eu vi isso, peguei meu telefone, liguei para Juliana, falei, Juliana, o Saúde Business vai acontecer na mesma semana que a gente vai fazer o congresso da CMB. Você vai acabar com o meu congresso. Ela falou, Mário, eu não sei o que nós vamos fazer aqui no Saúde Business. Eu só sei te dizer que isso não vai acontecer de hipótese alguma. Então isso mostra aí o quanto a gente está junto, o quanto que a gente se ajuda e o quanto que a gente cresce e aprende junto e se curte junto nessa área da saúde. Então é sempre uma alegria estar aqui com vocês, é sempre prazeroso demais estar falando de saúde com vocês, tá bom? Muito obrigada, que essa nossa parceria aí seja mais duradoura ainda e a gente se encontra aí num próximo evento. Obrigada mais uma vez, tá bom? Obrigado vocês. E é você que ficou aqui até agora, né, até o fim. Eu agradeço a sua audiência, obrigada e te encontro no próximo episódio. Até lá!